Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Mais Do Que Finanças, podcast para você saber mais sobre empreendedorismo, investimentos, finanças pessoais, finanças empresariais e autoconhecimento. Hoje estou com duas convidadas aqui que já estão batendo cartão aqui já no podcast, dividindo os boletos comigo. E vai ser um bate-papo muito legal para você que quer saber como sair das dívidas, como se organizar para sair das dívidas. Então, elas vivem o dia a dia comigo ali nas empresas, né? Atendendo os clientes, organizando a vida tanto das pessoas físicas como das empresas. Então, tenho certeza que esse assunto vai ser muito bom para você. Se você quer entender, quer melhorar as finanças da sua empresa e da sua vida pessoal. Antes de apresentá-las, né? Quero que você clique no sininho aí e se inscreva no canal. E vamos para começar, né? Com as minhas sócias na MKR. Carolina Esponquiado, seja bem-vinda. Jéssica Gabriele. Obrigada. Muito obrigada. Mais uma vez por aqui. Quer dizer, toda semana eu tô aqui, né? Já tô pagando os boletos, tá tudo certo. Hoje, do outro lado da mesa, você percebe que a gente mudou aqui para você que tá assistindo no YouTube. Diferente hoje. Hoje vai ser um papo mais descontraído, mas também vamos falar sobre assuntos sérios, né? São as dívidas bancárias, que muitas vezes as pessoas elas não dão importância para dívida, ou então acham que não, tenho que vender aquilo para pagar a dívida bancária. Mas nem sempre é assim. Na verdade, nunca deve ser assim. Você não deve se desfazer de nenhum patrimônio para pagar nenhuma dívida. E a gente fala muito sobre isso. A gente vive isso no dia a dia nas sem dívidas bancárias. E a gente também traz isso com os clientes da MKR. Então, pode se apresentar agora, Jéssica. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez. Se você não viu, ela já esteve aqui em outro episódio muito bom também. Aproveita e vai lá assistir. Bastante coisa boa. E aí, Jé? Obrigada pelo convite. Muito bom, já espero que seja mais um episódio muito produtivo aí, com conteúdos muito bons para as pessoas aprenderem um pouquinho mais sobre as dívidas, sobre as finanças. Legal, hoje a gente vai trazer uma ideia de como é que é o bastidor, né? Então hoje a gente atua tanto na MKR Gestão e Finanças como nas Sem Dívidas Bancárias, né? São duas empresas do grupo que nós trabalhamos essa questão da organização financeira mesmo. Então, muitas vezes aqui no YouTube, seja no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming ou de rede social como um todo, tem muita diquinha, né? Um negócio que até às vezes a gente fica um pouco incomodado, porque essa receita de bolo ela não funciona para todas as pessoas. Então, às vezes tem gente perdendo bens, tendo dificuldade financeira, errando de fato ali nas finanças por ouvir algumas dicas de gurus aí que Nossa, é bem irritante, na verdade, nem sempre tem esse conteúdo para passar. Então, a gente vai trazer para você um conteúdo que é vivencial, que a gente vê na prática, que a gente acompanha os nossos clientes, que nós passamos por isso na nossa vida pessoal e que funciona. Então, hoje a gente tem uma metodologia que é aplicada em dezenas de empresas aí todos os meses, centenas de clientes que a gente atende aí na nossa empresa, mais de 400 milhões negociados na nossa história. Então, são situações que é a prática do dia a dia, né? Então, a dúvida que você tenha, pode colocar nos comentários aí que a gente vai interagir com você. E eu espero que seja um conteúdo que realmente te agregue. Então, pega caderno, anota que para mim conteúdo bom é quando você vai usando ali, né? Então hoje a nossa intenção é compartilhar isso. Aproveita a aula, porque de fato é uma aula, né? Que a gente mostra todos os dias para os nossos clientes e para as pessoas que vêm, tanto na MKR quanto na Sem Dívidas, e a gente fala sobre isso todos os dias também, é que não existe esse negócio de eu vou ficar rica do dia para noite. Eu falei sobre isso hoje nas minhas redes sociais, eu fiz um post falando sobre isso. Que não é só abrir uma empresa, sabe? Às vezes a pessoa ela vem de uma vida desequilibrada emocionalmente falando, com dívidas, aí ela abre um CNPJ achando que nossa, isso vai ser a solução dos meus problemas. E assim, não é assim que a vida funciona. Não existe fórmula mágica. Não, e não tem... É igual o Márcio falou, não tem receita de bolo. Não existe essas... 3 diquinhas para você sair das dívidas. Não tem 3 diquinhas para você sair das dívidas. Até porque tem uma Isso variação, né? Tipo assim, que nem a gente faz o planejamento financeiro de muitos clientes e uma coisa que a gente brinca, né? Que a pizza lá, né? O gráfico do cliente, do consumo, do padrão de consumo desse cliente, nunca é igual. Então a gente já fez, sei lá, mais de 100 de planejamentos financeiros ali e toda vez... O custo fixo é uma coisa, o variável é outra, a parte de banco, e vai variando muito, né, Jé? Você que atua com isso aí no dia a dia, o que você mais percebe que as pessoas cometem falhas, assim, seja no planejamento, seja no diagnóstico financeiro? O que vem para você nesse ponto?
Eu acho que vou começar falando do planejamento financeiro, né? Ótimo. Eu vejo que a maior dificuldade é saber quanto gasta e quanto ganha. Então, assim, você pergunta lá, né, quando a gente manda para o cliente o formulário lá para ele responder para a gente, né, sobre a sua renda, quanto que você ganha, quanto que você gasta. Aí ele pega e fala assim, eu ganho X e gasto Y. Quando você pega o extrato dele, o cartão de crédito para você ver, você vê que é totalmente fora da realidade. E a pessoa não tem noção disso. Então, assim, é uma coisa fora da realidade realmente. Assim, você pega, é uma diferença, assim, drástica, principalmente nas despesas. Porque as receitas, às vezes, são menores do que eles falam, do que eles acham que eles ganham, e as despesas são muito maiores. Porque a pessoa não tem uma consciência, tipo, eu vou ali na esquina, eu vou comprar uma coxinha. Aí, ela não vai colocar aquilo, tipo, vou abrir o aplicativo e colocar que eu gastei com uma coxinha. Então, é muito mais complicado ela ter um controle daquilo que ela tá gastando, porque o supérfluo ela vai colocar de lado. Ela vai colocar mais as despesas fixas, que é aluguel, água, energia. Então, esse tipo de coisa, eles realmente sabem. Perfeito. Sabem na risca, assim, qual o valor que tá gastando, quanto que tá diminuindo, quanto que tá aumentando. Então, isso sim. Só que aí quando vai para os gastos adicionais ou para os gastos extras, eles não têm noção alguma. É as despesas invisíveis, né? Tipo, aquilo não, que vai porque a pessoa não vê É. o dinheiro indo. Então, assim, eu vou gastar, eu tenho aqui, vou usar. É assim, chegou a fatura do cartão, R$3.000, mais do que eu só peguei um Uber, comprei uma coxinha. Exatamente, né? E assim, ó, isso que você tá falando tem uma razão psicológica para isso. Isso é estatístico já, e isso aí já teve um estudo feito que as pessoas elas tendem a aumentar aquilo que é positivo e diminuir aquilo que é negativo. Então, quando você pensa em dinheiro entrando, você tende a aumentar. Agora, quando você gasta, que é negativo, você tende a diminuir. Então, você sempre arredonda para cima ou para baixo conforme o viés. Então, exemplo, se é algo que você quer valorizar, nossa, então assim, você quer valorizar a sua receita, né? Então, normalmente você vai puxar para cima. Dificilmente, a não ser que esse puxar para cima seja um momento que vai te expor. Então, exemplo, você está numa roda de amigos, a pessoa pergunta seu salário e você não quer parecer que você ganha muito. Então, talvez você arredonde para baixo. Mas se for num momento, tipo assim, que você não tem nenhum tipo de restrição para isso, você vai arredondar para cima. Então, exemplo, se você ganha 2.100, você fala, não, ganho 2.300. Então, e aí, às vezes, um ponto que também é importante, que as pessoas que recebem CLT ou um salário fixo, nem sempre levam em consideração os descontos. Por exemplo, o cara ganha, sei lá, R$2.400. É o salário bruto, né? Bruto. E aí, cadê os descontos? INSS, algum adiantamento que você teve. E principalmente os funcionários públicos. Isso. Então, assim, aí é bruto, mas e líquido? A pergunta tem que ser assim, porque o líquido é o que você vai se comprometer. Porque às vezes você tem um salário de R$3.000, mas cai na sua conta R$2.400. Cara, R$600 é muito dinheiro. Proporcionalmente ali pelos seus custos, e aí na hora de compor parcela, né, que a pessoa vai pensar assim, eu ganho R$3.000, se eu tiver uma parcela de R$200, cabe. Só que aí é o cartão. É 200, mais 200, mais 200, mais 200, na hora que eu vi, eu tenho 3 contos de cartão. E aí é onde a pessoa se perde mesmo no custo fixo ali, nos variáveis, e aí isso acaba virando a bola de neve, né? Vocês que estão de forma mais ativa nas dívidas bancárias, qual que é a porcentagem de clientes? Eu acho que, na verdade, todos os clientes que têm dívidas, eles têm estão passando por algum problema psicológico. As pessoas enxergam isso? Qual que é a porcentagem? Então, a questão é assim, ó, a questão de endividamento, vamos pensar no consumo, né? Tá. Então, assim, o consumo excessivo é um reflexo do seu emocional. E aí é uma parada muito louca, porque a maioria das pessoas não tem essa percepção. Tipo assim, cara, por que eu gastei? Normalmente a pessoa vai gastar e na hora que você vai conversar com ela, ela já vai justificar. Um exemplo, você vai falar com um empresário hoje, e talvez seja bem polêmico isso que eu vou dizer agora, 90% dos empresários que têm dívidas hoje vai culpar a pandemia. Só que, se você perguntar, cara, mas você tinha dívida antes da pandemia? A maioria vai falar que sim. Ela se agravou na pandemia, mas não era um negócio que, tipo, surgiu do nada. E outra, se o cara se endividou na pandemia, é porque a vida financeira dele não era boa antes da pandemia.
Porque se ele tivesse se preparado, feito o beabá ali, ele teria condição financeira para se manter. Nem que seja por um período. Tipo, o cara fala assim, eu aguentei ali 1 ano e no segundo ano realmente tive dificuldade. E ainda assim, falando de gestão, ele teria que ter mudado rápido o jogo dele. Então, não é culpa da pandemia, não é culpa da crise ou qualquer outra coisa, porque o Brasil vive de crise todo ano. Comenta qual que foi o período que não teve uma crise. Acho que nunca. Cara, desde que eu me entendo por gente, sabe? E antes de eu nascer, tinha dezenas de crises, hiperinflação, outras moedas, guerras. Então, assim, não tem como você falar, cara, isso não é crise. Crise vai ter todo o tempo. Se você não quer crise, vai para a Europa, lá, sei lá, algum país. Na Suíça talvez não tenha crise, não sei. Mas aqui no Brasil tem. Então, o empresário ele tem que entender que foi alguma coisa antes disso. E aí a parte emocional mesmo. Então, tipo, o cara chega e fala, por que eu gastei? Então, pessoa física. Cara, às vezes você comprou um negócio que você não precisava, mas você queria, tipo... eu queria ter um celular novo. Eu queria ter um... eu ia sair e não tinha uma roupa bonita. Tipo, será mesmo emocional. Será que eu não tinha uma roupa? Será que eu poderia ter planejado? Estava dentro do meu orçamento? Mas a pessoa que busca uma solução para a dívida, ela aceita esse conselho? Cara, a gente vai cuidar da sua dívida, mas você precisa... Não. Então, psicólogas... Assim, ó, a gente recebe muita indicação de clientes que vêm de psicólogos, terapeutas, por conta... E tanto que a gente convida muito no podcast aqui pessoas que são da área do autoconhecimento, é um dos pilares aqui do Mais Do Que Finanças, por conta disso. Porque não tem como você falar de finanças, de controle financeiro, de dívida, sem colocar o pilar emocional. Então, assim, beleza, o cara pode saber tudo de finanças pessoais, mas ter problemas financeiros. Um exemplo, eu vim do sistema bancário, cara, o sistema bancário, os bancos dão treinamento de finanças para todos os funcionários. E isso pode ser banco A, B, C, todos os bancos. Só que por que os bancários também estão... A maioria está tudo endividado? Porque o emocional está abalado. Tipo assim, o nível de depressão e alcoolismo dos bancários hoje é tão alto, só perde talvez para policial. É por conta das metas, Da né? pressão, entendeu? O psicológico é abalado. Então, assim... E aí, às vezes, a gente julga, né, os profissionais que estão ali do outro lado da mesa no banco, falando, não, o cara ali é ruim. Mas ele tá defendendo uma corporação ali que exige demais esse cara. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Porque, às vezes, a pessoa coloca o arquétipo do gerente ali como um malvado. Tudo bem, existem profissionais e profissionais. Mas esse cara também não está bem. E muitas vezes ele também tem dificuldade financeira, mesmo sabendo. Eu posso dizer por mim, eu era um gerente que cuidava dos meus clientes, mas a minha vida financeira era uma porcaria. Por quê? Porque culturalmente eu não tinha essa... de família, meu pai e minha mãe fizeram o melhor por mim, mas não me deram essa base. Quando eu entrei no banco, eu ganhava bem, tinha acesso a créditos baratos. Então também me encantei com isso. E, principalmente, eu sabia fazer, mas na prática o meu emocional não deixava. Eu tinha que aparecer mais que os outros. Eu precisava ter status ali. E daí foi onde eu me endividei muito. Quando eu saí do banco para manter o padrão, onde eu tive dificuldade, precisei aprender a lidar com isso. Mas poderia ser o banco ou qualquer outro emprego meu, porque era uma questão emocional minha. Entendi. E os nossos clientes têm isso. Então você teve que lidar com essa questão emocional. Bastante. Quando eu entendi que o problema era eu, e não era o que eu sabia, mas o que eu fazia e como eu fazia, aí foi virada de chave, entende? E isso foi um reflexo tanto em mim como na minha empresa. Então, assim, e hoje os clientes que a gente atende, empresários, a empresa é o reflexo dele. Então a empresa está ruim financeiramente porque ele não sabe lidar com o dinheiro dele. É autorresponsabilidade, né? Hoje um empresário ou mesmo uma pessoa física. É muito mais fácil você colocar a culpa no outro do que você tomar a responsabilidade para ti e resolver o que precisa resolver. E aí, respondendo a sua pergunta, hoje o cliente que chega pra gente lá, muitos deles, é claro que tem exceções, tem níveis, tem pessoas que realmente já estão buscando há um tempo já, mas assim, a maioria das vezes vamos supor, o cara tomou um tiro. Ele não quer que tire a bala dele lá, que feche, ele só quer que pare de sangrar. Então coloca um curativo aqui pra mim, que tá sangrando, tá feio, tá sujo aqui. Então, às vezes ele quer só remediar a dor naquele momento. Quer cuidar das dívidas. Quer negociar. Negocia a dívida pra mim. Mas ele não quer um planejamento financeiro. O problema maior é que
o problema real não vai ser resolvido. É que, na verdade, eles caminham juntos, né? Cuida da minha dívida, eu vou fazer terapia, eu vou cuidar da minha cabeça e também faço o planejamento financeiro pra mim, porque eu preciso saber o quanto eu ganho, o quanto eu posso gastar em cada área da minha vida. Isso. Mas acaba sendo complicado porque, por exemplo, eles não querem olhar pra dor. Então, assim, mexer na parte do financeiro, Mas é o que olhar pra deveria. quanto... Isso. É o que deveria ser feito. Por exemplo, a gente gostaria de fazer isso com todos os clientes. Mas não são todos que aceitam. Não. Pouquíssimos. Até porque a gente lida com uma questão muito mais profunda. Então, assim, vamos imaginar aqui o copo. Então, a dívida é o topo aqui, ó. Uhum. O que gera, o que a pessoa tem que trabalhar, tá o mais profundo aqui para resolver realmente o problema dele, para ele ter uma aposentadoria boa, para ele ter uma vida financeira estável, para ele realmente ter liberdade financeira, eu preciso descer tudo isso. O problema é que quanto mais eu desço, mais eu aperto. E aí mais dói. Então, exemplo, pensa assim, ó, tem muito cliente hoje que chega pra gente que a primeira coisa que ele tem que lidar é com as pessoas em volta dele. Então, exemplo, um empresário que não consegue falar com o sócio que está endividado. O empresário que não consegue chegar para o sócio e falar assim, cara, a empresa não consegue mais, a gente tem que fechar ou mudar drasticamente. Mas aí mudar, o cara, ele tem medo do que o sócio dele vai julgar, porque às vezes na empresa, a maioria das empresas é dividido os papéis, né? Então chega assim, ó, você cuida do comercial, eu cuido do financeiro. Ah, você cuida da operação, eu cuido do financeiro. E aí o cara vai chegar e falar assim, viu, como é que eu vou falar pro meu irmão, pra minha esposa, pro meu pai, ou pra uma pessoa, um amigo, que é meu sócio, que eu vacilei no financeiro? Então ele tem tanto medo dessa culpa e de assumir essa responsabilidade, cara, fiz merda, que ele vai segurar o rojão ali de um jeito totalmente negativo, porque o emocional dele vai abalar, ele vai ficar estressado, vai ficar preocupado, vai ter ansiedade. E ele muitas vezes não toma decisão e não comunica. E às vezes acontece do outro lado ver isso, perceber que não tá bom e não tem coragem de falar, porque quando vai falar, você tá me julgando, você não cuida. Então tem essas discussões. Então, assim, às vezes é o marido que não quer mostrar as coisas pra esposa. Então eu tô me endividado na pessoa física ali, e aí ele não tem coragem de chegar assim, viu, senta aqui. Sabe aquele cartão que eu dei pra você que você passava no shopping lá arrebentando? Então, não tem dinheiro pra pagar a conta, entende? E aí, o que a gente vai fazer junto? Então, são situações que o emocional abala bastante e esse conflito emocional é a primeira coisa. Mas a falta de transparência é um problema muito grave nas relações. Sim. Porque seja uma relação, um casamento, uma sociedade... Porque uma sociedade também é um casamento. Então, precisa ter essa transparência. A gente fala muito sobre isso nos bastidores, a gente tem reunião de alinhamento semanal, a gente sempre tá fazendo treinamento, sim, a gente sempre tá fazendo imersão. Esse final de semana mesmo a gente tava numa imersão com a Gabi, esposa do Márcio, e aí a gente tava falando sobre a nossa história, porque a essência da empresa tem que... A pessoa conhecer, né? Exatamente, a gente tem que se conhecer. Conhecer até as vulnerabilidades, do porque outros. Um sócio, um marido... você precisa saber qual que é o ponto o calcanhar de Aquiles da sua pessoa. Não para usar contra, mas para contribuir, para ajudar no crescimento do outro. Porque senão não faz sentido. Exatamente. E assim, ó, e é muito louco que vai acontecer muitas coisas, e isso é só, vamos falar, a ponta do iceberg. Então, assim, a pessoa não comunica, e às vezes não é por conta dessa questão de tipo, mas vou mentir para ela, eu vou omitir, mas é um medo. Porque as pessoas, o principal ponto que as pessoas buscam é o reconhecimento, é o pertencimento, é o acolhimento. Todo mundo quer ser reconhecido. E aí qual que é o ponto? Que é a primeira pergunta que você trouxe da questão do emocional. Quando a pessoa se endivida é porque ela busca isso como um gatilho ali de compensação. Então, exemplo, eu era o melhor do meu bairro. E aí eu tinha que mostrar para os meus amigos que eu estava bem financeiramente. Então eu tinha que comprar um carro caro. Tinha condição de ter o carro? Não. A pessoa viaja uma vez, as pessoas falam, aí ela continua viajando só pra mostrar, mas e o cartão vindo ali arrebentando? Cara, não, mas eu não posso parar de viajar. Tem pessoas que o vizinho troca de carro, ela tem que trocar de carro também. Gente, tem pessoas se comparar muito demais. Deus, por quê? O medo da família, falar assim, viu, como é que eu chego pra minha família e falo, viu, a gente vai cancelar o clube.
a gente vai ter que tirar as crianças da escola e colocar numa escola pública. O cara prefere morrer do que fazer isso, porque a vergonha que ele vai ter, e vergonha é uma emoção, é tão grande que ele prefere botar para debaixo do tapete e sofre emocionalmente por isso. Então a gente atende pessoas que não estão dormindo, que tem medo de contar para os parentes ali, às vezes um pai, um marido, um filho, porque é a vergonha. Vocês já fizeram atendimento de pessoas que venderam, por exemplo, imóveis, patrimônios, sem falar, sem comunicar, ou que queriam, de repente, fazer a venda desses patrimônios para poder pagar essas dívidas? Que colocaram como garantia. Fizeram um empréstimo como garantia, com um bem como garantia e as pessoas... Sem a família saber, assim. Eu já Gente, tive, que grave já isso. tive um caso que deu quase divórcio. Cara, isso é muito Assim, ó, grave. o que aconteceu? Para quem não sabe, quando você é casado, você pode comprar coisas sem sua esposa saber ou seu marido saber. Então, beleza, tô casado, tô comprando uma casa. Beleza, hoje tem que assinar tudo lá. Mas tem coisas que você vai comprar que você não precisa falar. Então eu posso comprar ali no meu cadastro, beleza. Agora, Não façam isso, porque isso dá divórcio. Agora, para vender, não, ela tem que dar anuência. Então, quem tá junto ali tem que dar. Então, assim, aí qual que é o ponto? A pessoa foi lá, fez um exemplo, fez o empréstimo, colocou as garantias, ou começou a fazer vários empréstimos, então beleza, na hora de fazer o crédito ali, beleza, não tinha, mas na hora que começou a estourar o banco, porque não tinha condição financeira, aí ia começar a sujar o nome da pessoa, que é cônjuge, puxa ligação. Aí a esposa foi pedir um cartão no outro banco, mas o cartão cancelou, por quê? Não aprovou. Porque você tem uma restrição, mas como restrição? Eu nunca tive nada nunca fiz empréstimo. Fez sim, aqui ó, sua empresa aqui cheia de empréstimos. E aí, um casamento de quase 10 anos, balançou, e essa pessoa teve que rebolar muito para conseguir reconquistar a esposa. Porque é quebrar a confiança, né? E assim, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa que o segundo maior motivo de divórcio é crise financeira. E aí, na minha percepção, qual que é o porquê, né? Porque às vezes as pessoas, já vi gente falando, claro que é, porque a mulher ou o marido interesseiro, na hora que tá no bem bom, ele tá junto, aí na hora que tá nas dívidas, abandona. Não. É a questão da confiança, é o que você falou. Quebrada. Porque como é que você vai confiar em alguém que você vai dormir do lado de uma pessoa que te escondeu que você do nada tá devendo 200 mil reais? Tudo que você gasta, por exemplo, você ficou 10 anos construindo uma casa, comprando um carro, aí chega lá na frente o cara fala, viu, então, sabe essa casa que a gente tem que vale 400 mil? Então, 300 mil já não é nosso, é do banco. Nossa, isso é muito grave. Mas assim, na minha percepção é um pouco dos dois, né? A responsabilidade sempre vai ser dos dois. Tipo assim, tem muito casal que a gente atende mas ali também que a gente... finge que não tá vendo, né? É isso que eu ia falar, tá vendo porque, que tá fudido. o marido fala assim, minha esposa que paga as contas. E esquece, alienado, assim, tipo, ela. Aí na hora que vem a bomba, mas ela também errou. Não, mas peraí, cara, cadê você fazendo uma reunião com ela toda semana, todo mês, pra olhar as contas da casa? Ou então pra esconde conversar. do cônjuge e fala, mas gastou também. Então, mas não tem a responsabilidade de chegar e sentar e conversar. Às vezes nem vai ser tudo isso, se você chegar e sentar com a pessoa pra você conversar. Eu acho que é muito pior e esconder. expor. Exatamente. muito pior. Então, tipo assim, às vezes a pessoa cria Porque pra mim, uma mundo... pessoa que esconde que ela tem uma dívida de 300 mil reais, que tá sujando o nome do cônjuge, ela trai também. Não sei. É uma quebra. Pra mim é quebra de confiança. É uma quebra de sabe? Pra confiança mim muito grande. é muito pesado. Então, assim, isso é o que acontece. E em sócios, muitas empresas. Ou às assim, vezes um sócio quer fazer uma negociação, tipo, e o outro não. A gente pega bastante isso. E a consultoria hoje, quando a gente vai atender um cliente que tem sócio, assim, a primeira coisa é assim, está alinhado? Vocês dois querem esse trabalho? Porque no começo, quando a gente começou, eu tinha essa questão de, um sócio está contratando, então eu vou trabalhar para esse cara. E aí a gente se frustrou muito. Porque você não vinha, funciona, trazia, falava, aí do nada o cara ia lá, o meu sócio foi lá e fez um acordo, pagando 4% de juros ao mês. Eu falei, mas o que ele tem na cabeça? Porque ele não queria ficar com o nome sujo. Mas, cara, a gente não fez aqui um planejamento. Mas ele não quer. Então... Ou ele não queria perder o relacionamento com o gerente do banco.
Isso também acontece, não sim, acontece? muito. Ó, mas só antes de a gente entrar nesse ponto, eu queria falar uma história. Tinha uma empresa que a gente atendeu que eles fecharam. Eles chegaram num ponto. A nossa contratação foi no final, só para quitar a dívida. Então a gente quitou um débito ali era quase R$1 milhão, com uma garantia de um imóvel e ficou a quitação por 200 mil. Então 80% de desconto ali, foi bem legal. E conseguimos parcelamento, enfim, foi uma situação bem, bem diferenciada. E aí um ponto que, assim, quem nos contratou, naquela época, era uma pessoa que era do comercial da empresa, o sócio do comercial. E a empresa, eles eram sócios há 30 anos. E aí ele, mas meu sócio, que era do financeiro, ele que ferrou com a empresa tá falindo por conta dele, porque ele é a hora que responda por isso, e blá, 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 blá. Aí nas conversas, mas tá, vamos ver, quanto de patrimônio você tem? Eu tenho um apartamento, eu tenho casa, eu tenho outra casa, eu dei uma casa pro meu filho, eu fiz tal. Tá, e de onde saiu esse dinheiro? Saiu da empresa. Então, o que a empresa se endividou foi o que você sacou, e vocês têm que entender que sua displicência enquanto olhar para a empresa se o faturamento estava adequado para vocês continuarem tirando prolabores altíssimos, foi o resultado. Então não coloca a culpa no seu sócio. Porque você, na hora de sacar o cheque ali de 20, 30, 40 mil reais que ele tirava, tá bom, mas entender o fluxo, entender o volume de clientes, entender que tá caindo o faturamento, tá perdendo receita, você vai continuar sacando da empresa, então hoje você tem que devolver uma parte do dinheiro para a empresa. Eu tive que vender um apartamento. Teve. Mas por quê? Porque você não olhou. Se tivesse olhado antes, você poderia ter se prevenido. Porque ele, como empresário, ele achou que o dinheiro da empresa era o dinheiro dele, mas assim, o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. E aí um ponto também e a pessoa, o outro sócio, para segurar o rojão, colocou o imóvel como garantia ali da operação dele, particular. Então, assim, foi uma coisa assim, uma avalanche de situações. Então, pega tudo que a gente conversou agora. Então, um sócio não quis olhar, fingiu esquece, tá tudo certo, tá tudo bem, eu sou empresário bem sucedido, e o outro tentando não mostrar pro outro sócio ali que tava feito, perdeu o controle, não trouxe ninguém para auxiliar no financeiro, e aí a conta tava muito cara. Por mês, eles gastavam de juros ali uns 10 mil reais. Ou seja, rasgando 120 mil reais um ano, e isso durou por muitos anos. Então, vamos falar que aquele 1 milhão de dívida foi assim, só de juros. Não foi um dinheiro que eles pegaram assim, tipo, é uma grana que eu coloquei no empreendimento e deu errado, alguém me roubou. Na verdade, foi falta de gestão total. E a empresa fechou, eles venderam as máquinas, aí conseguiram pagar tudo por conta desse término. Mas é triste, né? Você vê uma empresa de 30 anos fechando as portas por falta de gestão. E gestão financeira por consequência. E tudo o que a gente conversou aqui. Então é bem, bem delicado. Eu acho que não sei se vocês concordam, mas a maioria dos empresários são arrogantes demais da conta. Por isso que eles acabam afundando. Por isso que eles acabam não buscando ajuda, achando que, eu sou bom em tudo. Eu tenho uma empresa que vendo, sei lá, copo. Mas, cara, você é bom em vender copo. Você não é bom, às vezes, em fazer a gestão financeira. Então, contrata uma empresa que faça uma gestão financeira, um consultor financeiro que te mostre o passado da sua empresa, que é o que a gente faz com o diagnóstico financeiro, e que te mostre o futuro, que é o planejamento financeiro. Mas o cara acha que, não, mas não preciso de ninguém. Eu não sei se vocês compartilham dessa mesma ideia, que pra mim é uma realidade. E às vezes é a questão da desconfiança mesmo, né? Então, assim, questão do financeiro, a gente vê que em pequenas empresas é sempre um parente, é sempre alguém de confiança que cuida do financeiro e essa pessoa não é mais capacitada. E aí o dono também não treina essa equipe. Então ele quer que a pessoa lá, beleza, eu coloquei, né, aqui a Joana aqui para ser a financeira, mas, cara, ela sabe. Eu paguei um curso, eu preparei ela, eu ensinei, eu mostrei, né? Então é um ponto que pega bastante. Porque investir, né? É caro, né? Investir não vale a pena. E assim, eles têm que entender que, assim, a maioria dos empresários que chega pra gente hoje nas Sem Dívidas para contratar o nosso serviço, que fecha com a gente, por exemplo. Se você tá contratando, deixa quem você contratou fazer o serviço. Porque, assim, às vezes quer priorizar uma relação com o gerente, com o banco, e o banco não tá nem aí pra
para a pessoa que está ali atrás. Então, assim, vai rolar juros, o gerente vai fazer proposta e vai ficar no seu pé e vai te ligar e vai te infernizar a sua vida. E, no fim, ele vai tentar até o último para ele conseguir uma negociação com você à força. Então, assim, eles intimidam mesmo os clientes. Então, é uma coisa muito difícil, porque se a pessoa... A gente até fala, você fechou com a gente, passa o contato pra gente. Então, assim, lá Confia, né? Sem Dívidas, Entende por exemplo, o cliente fechou com a gente faz um grupo no WhatsApp, onde a gente coloca toda a nossa equipe, que tem o consultor financeiro, que tem o financeiro da empresa, que tem o Márcio, eu tô no grupo, o comercial tá no grupo. Então, tem várias pessoas ali para prestar esse apoio. E, assim, a gente fala, o gerente mandou mensagem, manda pra gente o contato dele, manda o print da conversa. Porque assim a gente entra em contato com ele e já resolve para você. Porque se você for querer levar essa conversa com ele vai entrar de um jeito na sua cabeça que ele vai te colocar uma proposta que vai falar assim pra você, não, mas tá ótimo, você não vai conseguir um desconto melhor que isso. Mas isso acontece porque a pessoa já está fragilizada emocionalmente. Mas eles sabem, assim, porque, por exemplo, a pessoa que tá com dívida, ninguém tá feliz por ter dívida. E a maioria, que nem assim, grande maioria das pessoas são honestas. Ninguém é desonesto e fala assim, cara, eu não vou deixar de pagar e dane-se o mundo e não tô nem aí pro meu nome, não tô nem aí pras relações. Ninguém gosta de ter restrição no nome, o brasileiro é muito honesto. Então, todo mundo fala que o brasileiro é sem vergonha. Existe, obviamente, a sua parcela de pessoas que têm essa questão aí de índole, né? Mas a grande maioria das pessoas gosta de ter o combinado, não é caro, e cumprir o combinado. Porém, a questão é entender a capacidade de pagamento. Então, o que eu falo para o nosso cliente quando chega lá, cara, quem tenta pagar tudo não paga nada. Porque às vezes você não consegue colocar São Paulo dentro de Jundiaí. Não dá para colocar o Brasil dentro de São Paulo. Então, vamos entender qual que é a sua capacidade de pagamento. A gente cria um fluxo. E eu não estou dizendo que você não vai pagar. Você vai pagar. Só que você precisa ter um planejamento. E é um ponto que pega também, a gente falando do profissional do gerente, né? É muito louco porque muitas vezes o cara que está do outro lado da mesa, ele acredita tanto no modelo de negócio do banco que ele acredita que aquilo que ele está oferecendo para o cliente é a melhor solução do mundo. Por exemplo, cara, eu vou falar do meu lado. Eu vendia consórcio, eu vendia capitalização, eu vendia seguro, eu vendia tudo que o banco oferecia e eu acreditava nos produtos. Então, quando eu chegava com o meu cliente lá, eu queria ajudar ele com o produto do banco, que às vezes é uma porcaria. Cara, quem compra capitalização no Brasil hoje, eu prefiro que a pessoa vá lá e joga na Mega Sena. Pelo menos se ganhar, ganha mais. Entende? E as pessoas não fazem ideia. Entende? Aí a pessoa compra um produto ali que não é bom. Mas, e também tem um ponto, tipo assim, o cara fala, vou te ajudar. Você tá pagando 12% de juros, agora você vai pagar 4%. Cara, eu tô falando de 4% de juros por mês no Brasil. Quem que ganha tudo isso? Você não tem aumento, né? Não tem. Não dá, a conta não fecha. Não fecha. É irracional, sabe? O cara fala, beleza, nossa, que bom, de 12 veio pra 4, que ótimo. Não, cara, é absurdo. Não fecha a conta, você não ganha pra isso. Você não consegue fazer dinheiro igual o banco faz dinheiro. Quem faz dinheiro mais que o banco não tem dívidas. Não precisa fazer isso. Então tem essa questão da arrogância do empresário. Às vezes o empresário chega lá, vou pegar o dinheiro aqui, 6%, 10%, eu consigo pagar, não consegue. E muitas das vezes eles fazem o quê? Eles não escutam o que a gente fala. Vai lá, faz o acordo com o banco, não Depois consegue volta. pagar e volta. Quando a gente faz a primeira reunião lá para apresentar o plano, o cara, não, eu vou resolver sozinho. Aí quando ele vê que a conta não fecha, ele dobrou o empréstimo, ele assinou a confissão de dívida ali, que o banco vai executar ele, aí ele volta. Então, e como assim, que funciona essa execução do banco? Então assim, o que acontece? Existem alguns contratos que o banco ele vai cobrar, todos os contratos ele vai cobrar, vai cobradora, ligações, carta, nome sujo, tudo vai acontecer com todos, você devendo R$10 ou 10 milhões de reais. Acontece que alguns contratos, o banco ele dá prioridade na execução da dívida, ele já consegue ir lá e cobrar isso na justiça e pedir para ter penhora de bens, penhora de conta, vai travar a vida financeira do cara. Outros contratos o banco não faz, ou pela fragilidade da linha de crédito, ou porque o valor da dívida não é suficiente para ele entrar com a ação. Porque ele vai ter custo, né? O molho sai mais caro que o peixe. Então, exemplo, uma dívida de R$10 mil ali, de um cartão de crédito, dificilmente o banco vai entrar com o processo. Porque ele vai gastar
com advogado, com a custa do processo, vai brigar muito tempo com o cliente, sendo que não vai dar resultado para ele. É mais fácil ele vender essa dívida para uma empresa terceira, ou ele continuar pressionando o cliente de forma muito agressiva. Os bancos são agressivos com a cobrança dos clientes, de ligar para parente, de ligar para o cônjuge, para pessoas que não tem nada a ver por conta dos cadastros ali que eles vão puxando ligação. E se quem está no banco aqui vai falar que não, se um banco vai falar que não existe isso, mas na prática acontece. A gente tem dezenas de clientes que comunicam isso pra gente. Então não sou eu que estou inventando. Isso Meu é cliente realidade. manda um print e fala, viu, minha mãe acabou de mandar uma mensagem pra mim que ligaram pra ela. Teve até um caso recente que estavam ligando no trabalho, né? Ligando no trabalho, sabe? Tipo assim, então por Gente, quê? que absurdo. Acontece, sabe? E aí na hora que você Mas vai... isso é plausível de processo, né? Sim, se você tiver documentação, se você fizer um procedimento, o seu direito ele é válido. O Código de Defesa do Consumidor ele não permite esse tipo de abusividade. Só que acontece, é muito louco porque o banco hoje ele é muito grande. Financeiramente falando, são as empresas que, no setor financeiro, é um dos que mais dá lucro no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil principalmente. As empresas que deram lucro no Brasil nos últimos anos, com exceção de Vale Petro, que são gigantes aí de commodity, né? Cara, o resto é sistema financeiro, são bancos que dão lucro. Então, é muita grana. Então, às vezes o cara, tipo assim, tudo bem, então se eu fizer isso com 1 milhão de pessoas, quantas mil pessoas ou quantas centenas de pessoas eu vou ter dor de cabeça? É número, é estatística. O banco, ele é incrível na gestão. Eu sou, assim, um apaixonado pelo jeito que o banco faz gestão. Cara, eles controlam tudo, eles têm indicador de tudo, eles têm métrica, eles acompanham. É lindo o processo. Mas olhando para o lado do investidor. Então, como investidor, vamos investir nos bancos, empresas maravilhosas. Quem comprou Bradesco há 20, 30 anos atrás, Itaú, Banco do Brasil, ficou milionário, porque são empresas que crescem todo ano 20, 30, 40, 50%. Agora, quem está na outra ponta que paga, né? Quem é o devedor recebe esse tipo de cobrança de forma... um exemplo, eu vou te dar exemplos vivenciais, não é o que eu acho. Eu trabalhei em escritório de cobrança que fazia cobrança para o banco, na época que eu estagiava, que o cara ligava ameaçando, o cara falou, viu, eu tô com um oficial de justiça aqui na minha mesa, se você não fizer um acordo aqui do carro, a gente vai tomar seu carro. E nem tinha processo. E outra, que o oficial de justiça vai sair lá do TJ, do tribunal, para vir na cobradora, no escritório da cobradora? Gente, que absurdo. Aí o cara era uma pessoa X qualquer que falava que é o doutor fulano que tá te ligando, então eu vou te executar, eu vou bloquear suas contas tudo. Cara, mãe, peraí. Existe uma fórmula, não é assim, não é qualquer coisa, sabe? Mas uma pessoa sem instrução cai. Então, assim, o banco manda no SMS, notificação extrajudicial, o seu contrato já está no cartório. O cara lê essas coisas, um cliente que é leigo, fala, meu Deus, vai vir a polícia aqui na minha casa me prender. Nossa, isso aconteceu comigo. E eu não tava devendo nada pro banco, acredita? Era uma empresa que falava que eu tava com uma dívida de cheque. Cheque no banco Bradesco. Eu não tenho cheque. Já tive há muitos anos atrás. Não uso cheque há muitos anos. Eu liguei no Bradesco pra saber. Tive que ligar na empresa, falar que ia processar a empresa. Porque eu, de fato, ia. Era um golpe. Então, aí tem gente que usa isso para fazer golpe. Por exemplo, empréstimo de graça, né? Olha, aqui o empréstimo, você tá com o nome sujo, mas fica tranquilo que a gente vai liberar. Lembra, Jé? Gente que ligava, viu? Vocês estão fazendo empréstimos, a gente não, pelo amor de Deus. Foi mesmo. Tivemos Usando vários o nome da empresa, casos. que absurdo. Porque era financeira. 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 Na hora que colocava financeira, Então, puxava. tipo assim, eles colocavam no Google pra puxar, e aí quando puxava aparecia nosso nome, porque tá interligado, né, em relação a Que vocês cuidam, empréstimos e sim. tal. Bancárias, né? Então, quando ela colocava Como fala lá... de bancárias, aí ligava. A gente teve, eu acho que uns 10 casos, ou mais até, de pessoas que ligaram lá no escritório. Assim, direto, era o dia todo ligando. Tipo, vocês que são das 100 dívidas bancárias? Ela falava, sim, a gente é das 100 dívidas bancárias. Vocês que fazem empréstimo pra... Daí eu falei, meu Deus, só que aí uma moça passou o contato deles pra gente. E aí eu entrei em contato pra ver. Realmente, eles mandavam uma tabela de juros baixíssimos, né, Márcio? Tipo, você pegava R$5.000 e pagava 5.500. Pra você pagar em 36 sem vezes. garantia e 36 Só que parcelas. aí quando você fechava, tipo, eu quero. Aí quando você ia pra fechar, aí eles falavam, você precisa fazer uma antecipação. Tem que pagar pagar uma parte o de... imposto.
Pagar o taxa. IOF da operação, a gente não paga, então você tem que depositar nessa conta aqui e a gente libera o dinheiro em seguida. E aí você é bloqueado. Gente. Então, assim, aí essa questão, né, do dinheiro fácil. O Júlio, que estava no último episódio, falou na questão de acontece isso com consignado. Então, o sistema financeiro no Brasil, ele é muito sólido. Qual que é o problema? Pessoas que são Sem criminosos, instrução, né? Que fazem operações indevidas aí por pegar essa questão do que o brasileiro não tem conhecimento ainda sobre como funciona. Acaba pegando os mais leigos, acabam pegando os mais idosos, que têm um pouco mais de dificuldade para ter essa clareza, que não sabem muito bem como funciona, então acha que é real ali, o banco vai mandar um SMS ou qualquer coisa do tipo e acaba caindo num golpe, infelizmente. Então a gente vê bastante casos disso, né? Então a gente fez todas as medidas preventivas ali no Google, entramos em contato com a empresa, porque é muito sério. Então, quando a gente fala de finanças e de sistema financeiro, tem que levar em consideração todas as medidas. E aí é o ponto que, assim, tem empresas que fazem de forma errônea e acabam atropelando, por quê? O lucro que você ganha no final das contas, falando lá do banco, é muito grande, então ele assume o risco. Por exemplo, casos que o banco bloqueia o salário do cliente, que ele faz ali, por quê? Às vezes é uma aposta mesmo. Porque quantas pessoas vão buscar os direitos? O brasileiro não tem esse costume de buscar os direitos, como nos Estados Unidos ou na Europa é mais comum. E a gente tem um Código de Defesa do Consumidor maravilhoso. Só que a gente não usa. Não usa e ainda assim, existe uma questão muito grande ainda do próprio Poder Judiciário. Às vezes o Poder Judiciário não entende todas as teses, ainda tem muita coisa que é muito delicada. Então, o que a pessoa tem que fazer? Buscar apoio realmente especializado, porque nem sempre o profissional, ele sozinho, vai conseguir dar conta de tudo, saber como é que funciona, entender, porque é muita coisa. Então, exemplo, eu falei de vários produtos aqui que o cara pode ter um risco, linhas de crédito, enfim, tem uma série de coisas que quem trabalha com isso e vive isso vai conseguir dar muito suporte. Então, a questão que você falou mesmo do você ter um profissional apoiando, que é o melhor. Até para a pessoa sair da parte emocional. Porque, por exemplo, tem essa questão, às vezes, um empresário que pega crédito numa agência que ele fez um relacionamento com o gerente. Aí o cara vai lá, visita ele, fala, pô, mas aí você me lasca. E aí o cara, meu gerente é meu amigo, a gente almoça junto. Aí o cara coloca lá 6% de juros mais um produto. E aí o cara... Aí o gerente do banco botando na tua bunda e você, desculpa a palavra, mas... então... Aí assim, o que eu queria saber, o gerente do banco, ele é meu amigo mesmo, ele é amigo do empresário, ele é amigo da pessoa física, ou ele só tá ali só pra vender produto e entubar as coisas? É muito delicado isso, porque a gente tem que levar os dois lados da moeda. Um exemplo, o gerente do banco é um profissional que ele trabalha, ele tem que garantir o emprego dele. Ele tem meta pra bater, e como eu falei no começo, é absurdo as metas. Até banco estadual, banco estatal, são pesadas as metas. E ainda no banco estadual ou federal, estatal, melhor dizendo, ele é pesado porque também existe muita gente para pouca pessoa. Por exemplo, o cara às vezes tem 2.000 contas que ele gerencia. Toda hora a gente chegando ali e ele tem metas também. Então, é um excesso de coisas que ele às vezes no desespero ele acaba fazendo besteira. No desespero ele acaba entubando algo num cliente que não é bom. E às vezes o cara também não tem conhecimento, foi o que você falou. Você vem do banco e acreditava em todos os produtos do banco, não tinha o conhecimento que você tem hoje. Não, jamais. Então, eu entendia que, cara, eu não tô ajudando essa pessoa com esse produto. E aí a questão dos valores, que tem uma hora que desvincula. Um exemplo, chegou um ponto que eu falei, esses valores que o banco tá cobrando e o que tá acontecendo na prática, eu vi muita empresa fechando, pessoas com dívidas. Eu negociava muitas dívidas internamente ali, querendo ajudar mesmo, mas às vezes o querendo ajudar eram juros de 2%. Que não, era a parcela que não cabia no bolso do cara, mas era o máximo que eu podia fazer. Sendo que tinha outros gerentes que trabalhavam com 4%, para dar mais margem para o banco para ele ganhar mais percentual. Então, é muito delicado, porque tem os dois lados da moeda. Então, também não estou aqui para criticar só o gestor, porque o gerente, às vezes, ele não tem muito por onde fugir, depende muito do gestor dele, que às vezes cobra mesmo de forma abusiva. Ele também está seguindo regras. Exatamente. Porque as pessoas precisam procurar... E também tem a autorresponsabilidade da pessoa.
Cara, tipo assim, você não pode ser tão alienado assim de falar assim, não importa, eu não tenho que saber nada de finanças. O gerente que me fez. Tem gente que fala assim, eu vim aqui, o banco me roubou. O gerente que me fez. Calma, peraí. Você não usou o dinheiro? Mas na hora de pedir o dinheiro, você não. Cadê? Você entender, pô, eu tô pegando 10 e vou pagar 30? Cabe 30 no seu bolso? Você tem condição de ficar uma vida inteira pagando, fazendo 120 parcelas? É uma questão de você também pensar. E aí, talvez, eu fico aqui, assim, aí é um ponto bem delicado que eu tô dizendo aqui. Porque existem pessoas que não têm realmente esse amparo, e aí sim a lei tem que ajudar essa pessoa, ou tem todo um amparo para isso, mas tem pessoas que deixou e depois reclama. Então tem dos dois lados da moeda. É claro que a intenção sempre é o quê? Você criar um fluxo de pagamento para quitar a dívida de forma justa. Então, para mim, esse é o ponto, para os dois lados. Tanto que a nossa empresa, a gente não se vê como um inimigo do banco. Eu me vejo como um agente de equilíbrio. Porque a gente faz os acordos, faz o cliente pagar, mas pagar o certo, o justo, aquilo que cabe no bolso dele, e o banco recebe também. Então não tem não é prejudicial. A diferença é que o banco poderia ganhar, sei lá, 3 vezes, 4 vezes mais naquele operação, e a gente vai fazer ele pagar uma vez só. Então, beleza, eu peguei 100, vou pagar 100. Ou vou pagar menos com desconto ali, toda a aplicação que a gente faz no nosso método. Mas é justo. No final das contas, eu demonstro para o meu cliente e demonstro para o banco que o banco não perde. E por que o banco não perde? Por conta que ele hoje... primeiro, né? Vamos lá. Existe essa questão das linhas de crédito. Então, tem muito cliente que está pedalando, fazer aí uma analogia ao que a Dilma fez, né? Pega um crédito para fazer outro, para depois pagar com outro. Então, às vezes, o crédito original era 10 mil reais. Só que você fez tantos reparcelamentos, junta aqui os dois, pega mais uma sobra do outro crédito, e você está vários anos já com essa dívida. Então, o 10 mil que era o inicial já virou 40. Aí você tem a questão dos juros, que são juros altos. Ou como está na moda, falar juros abusivos, né? Então, o mercado pratica 2, o banco está fazendo a 3. E 2 já é muito alto, mas vamos pensar que seja justo. 2, aí o banco está fazendo 3, 3,5. Aí tem a questão dos produtos. Tem muito banco que faz venda casada. Então você pega 30 mil mais uma capitalização de 5. Ou um seguro, ou um consórcio, ou uma previdência. Seja qual for o produto, eu agrego o valor ali em cima. Aí tem banco que coloca IOF, parcela tudo, coloca seguro prestamista, que vai aumentando cada vez. Daqui a pouco a dívida está em 50. Mas a original era 10. E o cara pagou várias parcelas. Então, o que a gente faz? Tiro toda essa gordura aí que não faz sentido e vou entender qual que é o valor justo desse cara. E aí existe uma metodologia que quando fica atrasado o débito, que o banco ele tem um prejuízo, mas desse prejuízo ele consegue também não pagar impostos. Ele vai ter uma amortização ali daquele lucro que ele teve, então ele teria que pagar imposto sobre o lucro e ele deixa de pagar por conta dessa compensação, vamos dizer assim. Então, no final das contas, e o banco já também tem uma margem, né, que ele entende. Então, exemplo, ele já imagina que vai ter um PDD. O que é o PDD? Provisão devedor duvidoso. Grandes empresas têm essas métricas, né? Então, tipo assim, beleza, eu emprestei para 100 pessoas, mas 40 não vai pagar. Então, eu já tenho que fazer uma gordura ali, porque eu sei que eu vou ter 40% de inadimplência. E aí ele já prepara esses juros. Então, por isso que os juros do cheque especial é 14% ao mês e de um crédito imobiliário é 12% ao ano. Por quê? Porque o crédito imobiliário tem um imóvel como garantia. Você não vai perder sua casa. Agora, um cheque especial fica para segundo plano. Um cartão de crédito, 300%, 400% de juros por ano. É um absurdo. Por quê? Porque o cartão de crédito, cara, não pagou, beleza, vai ter ali uma... Pode ter várias consequências? Sim. Mas a grande maioria ele acaba entrando. E aí são reservas que a pessoa se embanana ali, né? Ela não vê que vai perdendo e o banco ganha muito dinheiro, que a pessoa reparcela. Aí reparcela juros de 7%. Aí aqueles 12 mil já virou 20. E aí quando ela vai ver, tá na bola de neve. Então por isso que a gente consegue encurtar essa dívida. É claro que eu dei
por cima, né? Mas tem é mais específico, caso a caso, linha de crédito por linha de crédito, situação do cliente. Então, por isso que não tem receita de bolo, que foi o primeiro que a gente falou, né? Não dá pra eu falar pra você, ó, olhei pra Jéssica, gostei da Jéssica, Jéssica, você vai ter um desconto absurdo, como muitas empresas falam aí. Preciso entender. Prometem, né? Aquilo que preciso não olhar. é uma E realidade. assim, quando o cliente, a pessoa chega pra gente lá, que ela fala com a Larinha, com a Larissa, né? Que ela tem interesse nos nossos serviços, cada cliente é montada uma proposta de acordo com com aquele contrato que o cliente tem, de acordo com a capacidade de pagamento do cliente. É personalizado. Sim, não é uma coisa que é igual para todos os clientes. Então, assim, de acordo com cada perfil, a gente monta uma proposta de serviço. Então, ali dentro daquela proposta, a gente vê o valor que cabe no bolso do cliente para ele juntar, para ele pagar a dívida, ou para ele juntar, para ele pagar os nossos honorários também. Porque, assim, o cliente às vezes chega pra gente e acha que, assim, que a gente vai primeiro trabalha para depois pagar a gente lá na frente. Só que o nosso serviço, ele é prestado mês a mês. Mensal. Então, por exemplo, todos os dias é realizado um monitoramento junto ao banco. Então, todos os dias é feita ligação no banco para verificar o valor atualizado da dívida. É feita ligação para verificar se tem alguma proposta disponível. Ou o nosso jurídico ele faz um monitoramento, além de fazer na mão mesmo, de buscar cliente por cliente, também temos um sistema que ele busca e ele avisa antes de processo, caso entre um processo em relação às dívidas. Então, tudo isso Nossa, é uma coisa que está incluso no nosso serviço. Porque o cara tem que se preocupar em ganhar dinheiro e não nas dívidas dele. Isso. Então, tipo assim, quando monta essa proposta, dentro dos nossos honorários está incluso tudo isso. E assim, é uma coisa que nós facilitamos, nós montamos de acordo com a situação do cliente. Então, por exemplo, o cliente tem a possibilidade de pagar pra gente, ele aguenta pagar uma parcela de R$1.000. Então, beleza. Então, a gente monta uma parcela de R$1.000 pra ele pagar mensal ali, pra ele guardar o dinheiro, pra ele quitar a dívida, pra ele pagar os nossos honorários e ele conseguir ainda honrar com as outras coisas que ele tem, com as outras responsabilidades Por dele. isso que precisa não só de cuidar das dívidas, mas de um planejamento. Isso. Porque senão o cara vai continuar se enrolando. Exatamente. E assim, ó, é um ponto também que nem todo caso a gente pega. Porque, assim, preciso entender todas as situações, tudo que funciona. Porque eu não quero expor ninguém, assim, porque existem profissionais maravilhosos também ainda no mercado. Mas tem muita empresa que vende fórmula mágica na internet, tipo assim, às vezes advogado, às vezes empresas que nem são do ramo jurídico, mas que vendem um processo revisional. E assim, às vezes você vai olhar lá, de cada 10 processos que o cara entra, ele ganha 3. Tem uns 7 pessoas que não têm ali o direito conquistado, sabe? Tipo assim, mas então você está dizendo que o seu caso é perfeito. Não, tem casos que a gente não faz. Porque eu olho pro cliente e falo, olha, no seu caso, ou você tem esse risco e você aceita o risco, ou não dá para te atender. Então, porque a gente não está interessado ali só vou entrar com o processo e vamos ver o que vai dar. Não, tem tudo. Tem gente que chegou pra gente, que tinha vindo de outras empresas, que o cara falou, já gastei aqui R$5.000 aqui e perdi o carro. E ainda tem a dívida. E a gente olhou e falou assim, viu? Então, assim, agora, hoje, você vai ter esse caminho e esse custo. Está disposto a entrar nesse? Não estou disposto. Então, infelizmente, a gente não consegue te auxiliar. Porque tem que ter essa clareza, essa verdade, né? Esse jogo limpo, sabe? Porque existe fórmula mágica para tudo, mas nem tudo é aplicado na prática, né? Teoria é maravilhoso. Você pega lá o Código de Defesa do Consumidor, a lei, a Constituição, é lindo. Mas precisa entender o que na prática é praticado. Então, todo juiz vai entender isso. O seu caso tem esse risco aqui, tem essa garantia, tem essa condição, o seu contrato tá... Então, dá. Então, vamos fazer. Não dá. Então, ou você faz isso ou você faz aquilo. Mas a gente dá essa abertura para o cliente e personaliza. Porque tem negócio que a gente fala assim, amigo, eu vou te atender nesses 3 contratos. Esses 2 aqui você continua pagando porque é o melhor para você. Mas a parcela é cara, abusiva. Mas se você entrar, o molho vai ser mais caro que o peixe. Você quer? Eu faço. Você assina aqui um termo. É feita uma análise. Tá tudo de cada certo. contrato, Eu vou por você, de mas cada garantia. Porque o risco é muito grande. A gente trabalha assim.
eu jamais quero colocar em risco um cliente que tem um patrimônio. O cara lutou a vida inteira para ter um bem, uma casa, um carro, ou a empresa, a movimentação da empresa, que as pessoas... Muita gente fala que é só ficar devendo que tá tudo certo no Brasil. Não. Existem muitos riscos. Então, tudo isso que a gente colocou aqui é a parte boa, é óbvio que é a parte boa. O cara vai pagar um valor justo, mas tem que saber fazer. Porque na prática já vi muito barato sair caro. Então, talvez esse é o grande ponto que a gente traz aí para quem está ouvindo e assistindo a gente até aqui. Tomar cuidado, que nem tudo que se fala, às vezes vai ter um tio lá no churrasco falando: eu que cheguei lá, peguei uma dívida que era 5 mil, paguei R$50. Beleza, parabéns. Mas o seu caso foi quanto tempo atrás? Há 10 anos atrás. Tudo mudou. Mas aconteceu tal coisa. Mas quem era você lá? Qual que era o seu cadastro? Que banco que era? Qual tipo de linha de crédito? Tudo muda. Então, às vezes, você está ouvindo pessoas erradas. Ouvindo uma pessoa que, às vezes, não é especialista. Então, eu consultei alguém que é jurídico, mas o jurídico hoje, como a gente já trouxe alguns advogados aqui no podcast, cada um tem uma área de atuação. Como toda e qualquer área. Você tá com problema de coração, você não vai no clínico. Você pode ir no clínico para pegar encaminhamento pro cardiologista. Mas você tem que pegar o encaminhamento, porque ambos estudaram 5 anos ali, mais as residência mas especialização. Alguém falou, cara, eu vou mergulhar aqui. É a mesma coisa o consultor financeiro. Tem consultor financeiro de investimento, de previdência, de seguro e de 1 milhão de coisa. Então, assim, quem é o seu consultor financeiro? É o consultor que é especialista em organização financeira, organização em planejamento, em negociação de dívida? O que você precisa? Que é o ponto que você colocou no começo. Tem um cara que pega... O cara que às vezes está endividado, ele precisa organizar a vida dele antes de trabalhar a dívida. Só que ele precisa querer aceitar, né? Que é o ponto que você trouxe. E é um ponto que, cara, isso pega demais. Porque às vezes as pessoas, elas estão tão abaladas emocionalmente que... não vou fazer isso, ou então não vou ficar devendo banco, não quero fazer isso, porque eu não vou procurar ajuda, porque eu não vou procurar uma terapia para me cuidar, e aí vira uma bola de neve muito grande, que eles, na maioria das vezes, não dão conta. E eu acho triste, porque quem nunca passou por problemas? Quem nunca teve problemas na vida ou que precisou eu preciso de alguém que cuide de mim para que eu possa cuidar de outras coisas e para que eu possa cuidar da minha vida e para que eu... Sabe? A gente sempre precisa de ajuda. Não entra na minha cabeça pessoas que se acham totalmente autossuficientes. Não entra. Não, é algo que não... Eu não consigo ter conexão com esse tipo de pessoa. E é uma parada muito louca. A gente tem essa questão desde a infância, né? Beleza, você tinha a tia lá na pré-escola que cuidava de tudo. Mas conforme vai aumentando o seu nível de maturidade, você vai tendo outros professores. Exatamente. Porque ninguém consegue saber todas as matérias. E aí na vida é a mesma coisa. Vai na faculdade, quantas áreas ali? Aí você vai se especializando e daqui a pouco você tem um monte de vertentes ali. Então é importante isso, né? E sobre a questão da dívida, muitas vezes é realmente a pessoa colocar foco naquilo que importa. Então, o que a Jéssica trouxe aí da nossa equipe, do que a gente faz, e a gente fala muito, porque a questão beleza, você tem dívida, então eu vou deixar com quem manja, porque eu preciso fazer, a dívida não vai sumir. Então, tem casos que a gente não pega, porque não cabe no bolso do cara. Fala, viu, você não consegue pagar a nossa empresa, não que seja caro o nosso trabalho, mas você não consegue guardar e você não consegue pagar um honorário, por menor que seja, porque você não tem caixa. Sua vida financeira não cabe. Então, vamos lá, bota foco em você ganhar dinheiro, fazer dinheiro, como a Sandra trouxe aqui no outro podcast. Organiza a sua vida, aí sim você quita a dívida. É que as pessoas querem miojo. Eu tô devendo 100 mil, quero quitar rápido, mas você tem dinheiro. Tem cliente que fica ligando todo dia lá, e meu acordo. Amigo, cadê o dinheiro? Não é? Com quantos clientes, né? E assim, eu sei que bate a ansiedade e tudo mais, mas é uma questão dele ter essa... Eu acho que ele pode até ter ansiedade, mas, cara,
já não foi falado 500 vezes? Vai cuidar em ganhar dinheiro? Vai cuidar em fazer a sua parte? Porque a dívida você já fez. Você já contratou uma empresa para cuidar da sua dívida. Então vai ganhar dinheiro. E às vezes o que acontece é até assim, a gente, quando eu acho que faz a atrapalha o proposta, fluxo, né? quando faz a proposta, a gente coloca a responsabilidade do cliente, que é, a responsabilidade dele é guardar o valor X para ele quitar essa dívida no final daquele período. Então, por exemplo, a gente coloca poupar o valor X por tantos meses para quitar a dívida no final do contrato. Quando a gente consegue o desconto pro cliente, ele não fez a parte dele. Isso é muito comum. Então, tipo assim, a gente faz a nossa parte, a gente vai, liga no banco e tenta acordo. E o cliente manda mensagem, ele cobra, ele pergunta, ele manda o contato do gerente, ele manda o contato das cobradoras. A gente faz nosso serviço. Quando chega lá na frente, a gente fala, ó, conseguimos um desconto de 80% para quitar. Você tem dinheiro para quitar? Não tenho. Só que o nosso contrato, ele é acordado assim. Nós cobramos para negociar a dívida do cliente até o final. Ou seja, se você fechou com a gente e você chegou, por exemplo, nessa fase que nós conseguimos o desconto e o cliente não tem o dinheiro, nós vamos acompanhar o cliente até a quitação da dívida. Independente. Se a gente colocou que era 24 meses e durar 48, nós vamos até o final do contrato ali, até a quitação da dívida. Quando o cliente não tiver ali com o comprovante de pagamento, com o termo de quitação de débito, a gente não finaliza. Então, assim, não é só pagar a dívida. Então, a gente faz esse acompanhamento do pós-quitação. Então, fazer puxar a SPC Serasa do cliente para ver se está limpo o nome, puxar no banco, ligar no banco para ver se não tá mais constando nada, pedir esse termo de quitação de débito. Existe um cuidado, né? Existe uma preocupação. preocupação Até a questão dos golpes. Tem gente cliente. que se passa pelo banco, faz um acordo, o cara paga o boleto e não existe essa empresa. Então, assim, aí o cara fez um acordo lá de 100 mil por R$1.000. Ótimo. E cadê essa empresa? Ela não existe. Foi um golpe. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, acontece muito. E tudo é uma questão de... Também tem o lado bom, né? A gente falou alguns lados aqui, mas o lado legal é que muitos clientes executam o que a gente traz. Sim. Então, tem reuniões que a gente faz, né? Que a gente sai tão feliz que a pessoa falou, meu, eu já tinha feito curso, eu não sabia, e do jeito que vocês trouxeram pra gente, melhorou muito. Já curso tô guardando... das 3 diquinhas. Já guardei dinheiro, tipo, e curso caro. Às vezes a gente falou, ó, gastei curso, fiz 2 cursos de R$2.500. Meu Deus. E não consegui executar. Sim. E do jeito que vocês trouxeram, simples ali, eu tô guardando dinheiro, eu já sobra no final do mês. E aí tá indo no fluxo, a gente sai super feliz, né? Sim. É muito gratificante isso, é muito legal. Realmente. E como que vocês fazem de pessoa física e também de pessoa jurídica? Exato. Onde essas pessoas conseguem encontrar as dívidas bancárias? Como que elas chegam até vocês para que vocês possam cuidar da dívida delas e elas possam só ganhar dinheiro e guardar o dinheiro para quitar essa dívida, com desconto? Elas acham a gente no Instagram, né? Ou através do nosso site também, tem o WhatsApp, onde ali também, quando você manda mensagem, já vai pedir as informações em relação à sua dívida, o valor, do que se trata, de qual contrato que se trata, se é um empréstimo, se é um cheque especial, se é um cartão de crédito. E ali mesmo a gente já pega as informações e já marca um atendimento com a nossa especialista ali, que faz essa análise para montar essa proposta. Então, seja no Instagram ou no WhatsApp, o atendimento é feito por ali mesmo. E aí, a gente só agenda... Na verdade, para montar essa proposta, precisa sempre fazer primeiro essa reunião. Porque para conhecer o Sim, cliente, para conhecer pegar a dívida todas as desse informações, conhecer quais são as suas dívidas, quais são as suas dificuldades, como que a gente pode te ajudar, qual contrato que é negociável, qual não. E aí, sim, montar uma proposta e verificar qual é a melhor forma de negociar a sua dívida. Maravilhoso. É entender para atender, né? Sim. Esse modelo. Então não é receita de bolo, não é tipo assim, você deve X, paga Y, não tem isso. Porque muito cliente já vem pronto para E as dívidas isso. bancárias não é topa tudo por dinheiro. Não. Porque isso é importante, longe- sabe? o grupo, a nossa visão é não, essa, né? a gente vive de fato os valores das empresas no dia a dia. Então isso é importante também falar, porque tem muita gente por aí que só quer ganhar o dinheiro do cliente, não tá nem aí pro cliente, Sim. e a gente não vive isso. E
E a gente nem passa por isso, né? Porque às vezes a gente recebe até mensagem do cliente falando, primeiro, esses dias a gente recebeu uma mensagem até engraçada, até dei risada, depois eu falei, nossa, mas eu fico feliz. A cliente mandou, primeiro Deus, depois vocês, porque vocês que estão negociando as minhas dívidas. Então é muito satisfatório, sabe? Ver que a gente pode ajudar as pessoas e não é só na dívida. Porque é em tudo. A dívida, ela reflete num todo na vida dos clientes. Então, às vezes o cliente tá ali mais cabisbaixo, ele manda mensagem preocupado. Então, a gente também faz aquele papel de acalentar o cliente, de acalmar. Falar, olha, fica calmo, vai dar tudo certo, a gente tá cuidando, a gente tá aqui. Se precisar de alguma coisa, pode contar com a nossa equipe, que tá sempre alguém à disposição, se precisar ligar. Então, é um trabalho que realmente todos que estão ali gostam de fazer o que fazem. E que a gente trabalha com a maior vontade, porque a gente sabe que no final a pessoa sai dali feliz, que a pessoa sai dali contente, que ela sai com a satisfação muito grande. Sensacional. É tipo assim, a gente não negocia a dívida. Negociação da dívida é só o meio. A gente, realmente, o nosso slogan, né? Sua liberdade financeira começa aqui. E é ajudar a libertar o cliente daquilo que está amarrando ele, que é a questão emocional, é a preocupação, a ansiedade, a culpa. Às vezes até ele está depressivo por conta daquilo que está gerando uma dor para ele. Então, nossa intenção é, vem cá, tem alguém que está para te ajudar, para te ouvir. A gente faz reuniões periódicas ali para olhar olho a olho no cliente. Por mais que seja remoto, o cara tá lá no Rio Grande do Norte, tá em Curitiba, tá no Brasil todo. Nível Brasil. Mas tipo assim, é um a um ali, tipo, fala para mim como é que tá. Porque isso é importante pra gente. Então, o meio é só a forma de ir lá no banco fazer o acordo, que dá muito resultado. Mas como a gente faz isso, é todo é o diferencial, esse amor mesmo, sabe? De chegar e realmente acompanhar. Então, espero que o que a gente tenha trazido aqui de dores, de dificuldade, como talvez olhar de uma forma diferente para as dívidas tenha feito sentido para quem está aí acompanhando a gente, né? Se gostou, se fez sentido, se está com dúvida, coloca nos comentários que vai ser muito legal entender o que vocês estão percebendo, né? Ou algum assunto específico que você queira que a gente aborde num outro episódio. Vai ser incrível responder você e fazer um conteúdo para você. E envia para aquele familiar que tá com dívida, Isso. que não tá dormindo, ou pro seu esposo, ou pra sua esposa, ou para aquele amigo que comentou. Às vezes você foi, sei lá, num churrasco de família, aquela pessoa tá cabisbaixa, você pergunta, você tá bem? A pessoa fala, não, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Envia para ela, porque eu tenho certeza, assim como a gente já tem casos de que a pessoa envia mensagem depois falando, obrigada por ter me apresentado uma empresa tão incrível que cuida das minhas dívidas e eu vou poder descansar em paz. Isso não tem preço, gente. Sério. Eu sou apaixonada por essa empresa, eu sou apaixonada pela MKR, é isso. Muito bom, muito bom. E aí, Jé, o que você dá de último recado aí para quem tá acompanhando? Que a gente não dá diquinha. Recado. Eu deixo o recado de que as pessoas que puderem, busca ali a nossa rede social, conhecer o nosso Instagram, olhar os nossos conteúdos, chamar no WhatsApp, fazer uma reunião ali estratégica para ver se a gente consegue ajudar, qual é a melhor forma de conseguir essa ajuda mesmo. E pode ter certeza que se nós pudermos ajudar, a nossa equipe ela vai dar o melhor de todos ali para conseguir uma negociação de dívida, para conseguir um acalento para o seu coração e para conseguir o sucesso junto com qualquer um que fechar conosco. E pagar menos, pagar o justo, ter uma organização financeira, né? Então, assim, você que está acompanhando e muitas vezes está se perguntando, putz, cara, por que não sobra dinheiro? Por que eu tô vivendo enxugando gelo e só aumenta as contas, tá difícil para todo mundo? Então, comece a perceber que se você não mudar, se você não tiver disposto ou disposta a enfrentar realmente o monstro das dívidas, né, do acúmulo do cheque especial, cartão de crédito e outras linhas de crédito e limite, vai ser muito doloroso, porque vai demorar muito para você conseguir liquidar, se conseguir liquidar. Então, que você possa ter essa primeira decisão de enfrentar isso, buscar apoio, tanto em casa como com terceiros, com profissionais que possam te ajudar, e aí a nossa empresa fica à disposição, e que você continue se alimentando de conteúdo. Então,
A gente já tá, acho que, 17º, 18º, Oitavo, eu acho. 18º episódio. Que você continue acompanhando o nosso podcast, que é para dar conteúdo para você. Então, teve profissionais incríveis falando de investimento, de mudança de carreira, de autoconhecimento. Então, a gente sempre está falando de algo que possa te ajudar a empreender, empreender na sua empresa, empreender na sua casa, que você possa melhorar em todas as áreas da vida. Então, continua com a gente aqui. Se você gostou, clica aí no gostei, manda para alguém que precisa receber realmente essa mensagem e inscreva-se no canal. E eu aguardo você no próximo vídeo. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado, Carol. Obrigado, Jé. Obrigada. Valeu. Onde a gente te encontra? É verdade. Ó, já ia passando já, né? Vê se pode. Bom, meu Instagram é caroline.sponqueado. Eu falo todos os dias sobre gestão financeira, sobre a importância de você cuidar do financeiro da sua empresa, porque o financeiro da empresa é o cérebro do teu negócio. Se o cérebro tá com problema, cara, você imagina o resto do corpo, não vai funcionar, né? Não funciona. Se o cérebro morrer, acabou. Acabou, não tem mais o que fazer. Então, venha aprender com a gente a cuidar das finanças do seu negócio. E você me encontra no Márcio K. Ribeiro, né, no Instagram principalmente. E vai ser um prazer conversar com você sobre finanças pessoais, empresariais, gestão do negócio. E no nosso site também, mkrgestãoemfinanças.com.br. Beleza? Que mais? Isso, Temos galerinha. mais recados? Então, te aguardo no próximo vídeo. Episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.